Fala galera do segundo ano do Colégio Desafio, estamos de volta aí em quarentena, porém seguimos firmes aí, preocupados com a aprendizagem de vocês. Vamos seguir nossa ideia, dar um pouquinho uma revisada do que a gente estava vendo. Estávamos estudando dilatação térmica já há algum tempo, então a gente já tem algumas ideias formadas. Vamos lembrar o que é essa tal dilatação térmica, como funciona. Quando eu pego um material, até agora eu estava estudando a dilatação térmica dos sólidos. Quando eu pego um sólido, um metal, eu esquento ele, nesse processo de aquecer, em geral, os objetos sólidos se expandem, se dilatam, eles crescem. Então, quando eu esquento, ele cresce. Como que eu vou calcular esse crescimento desses objetos sólidos? Então, tem três situações. Um objeto que sofre uma dilatação linear, ou quando eu quero determinar a dilatação linear de um objeto sólido, funciona com essa formulazinha, né? ΔL, você vai lembrar que é a dilatação linear. Linear, lembrando, acontece em uma dimensão. Então, vamos lá. Normalmente, o exercício vai falar uma barra. Não se apegue a isso, mas normalmente, uma barra ou algo que tenha o formato de uma barra, ou se eu quero simplesmente desconsiderar as outras dimensões e pensar só no comprimento de um objeto. Beleza. Eu vou calcular a dilatação dele, ΔL, variação no comprimento, dilatação, igual ao L0, que era o comprimento que o objeto tinha no início, vezes o alfa você já sabe o que é. O alfa é o quê? Coeficiente de dilatação linear. O alfa, coeficiente de dilatação linear. Então, beleza. Calculando a dilatação linear, eu uso o alfa, que depende do material. Então, o alfa depende simplesmente do material. De que é feita essa barra? É feita de cobre? É feita de aço? Então o alfa vai ser 1 para o cobre, vai ser 1 para o aço. E isso é determinado, claro, porque existem alguns elementos, substâncias que dilatam mais ou menos do que outros. Beleza. Vezes a variação da temperatura. Tem uma lógica nisso, né? Olha lá. Ó. Quanto maior for o comprimento, mais ele dilata, claro. Quanto maior for o alfa, mais ele dilata, sim. E quanto maior for essa variação de temperatura, se eu sair do 0 para 100, do 0 para 1000, se for maior essa variação de temperatura, ele vai dilatar mais também. Beleza? Tranquilo. Essa dilatação linear, uma dimensão. Se eu tenho um objeto em duas dimensões, aí eu estou começando a trabalhar com a dilatação superficial. Beleza? E ocorre em duas dimensões agora. Normalmente, não se apegue de novo, mas normalmente os exercícios vão aparecer com objetos em forma retangular ou em forma circular. Beleza. O que essas duas informações aqui vão me ajudar? Bom, de maneira parecida com a dilatação linear, olha para cá e para cima e para baixo. A variação na área, agora eu estou falando que é uma área que está se expandindo, duas dimensões, uma superfície. Então, essa dilatação na área superficial será igual à sua área inicial. Faz sentido, né? Parecido com o de cima, lá é o comprimento inicial, que é a área inicial. Vezes o beta, então você já entendeu. O alfa é a dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E aí, para você gravar lá, o beta vale 2 vezes o alfa. Então, se o exercício me falar sobre a dilatação superficial e ao invés dele me informar o coeficiente de dilatação superficial, ele me falar o coeficiente de dilatação linear, professor, tem como resolver? Tem. Ora, se ele me disser o alfa, é só multiplicar por 2, eu sei o beta. Tranquilo? De boa? Normalmente o exercício fala o alfa de sacanagem mesmo, então presta atenção nisso. Se ele falar o coeficiente de dilatação linear e perguntar a dilatação superficial, não se esqueça de multiplicar o coeficiente por 2. Beleza? Então tem lá, ó, área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, que vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, e
a variação na temperatura, multiplicando pela variação da temperatura. De novo, a mesma lógica, né? Quanto maior a área inicial, mais dilata. Quanto maior esse beta, mais dilata. Quanto maior a variação de temperatura, mais vou dilatar. Agora, detalhes a se atentar, às vezes, em alguns exercícios. Essa área inicial nem sempre é fornecida de cara. Ele não fala assim, ó, uma chapa metálica de área inicial tantos metros quadrados ou tantos centímetros quadrados. Nem sempre ele te fala isso. Às vezes ele fala assim, ó, a chapa metálica ela tem formato retangular e de dimensões, sei lá, 20 por 30. Ah, professor, se eu sei as dimensões de um retângulo, eu sei calcular a área inicial dele? Com certeza, claro. Ó, como que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo seria então a base vezes a altura. Tem que lembrar, né? É bem utilizado nos exercícios. Agora, se ele estiver falando de uma chapa metálica em formato circular, aí chora. Não, você não, aqui ó. Olha lá pra você ver. Ele fala assim, ó. Uma chapa metálica de formato circular cujo raio é 3 unidades de comprimento, sei lá, centímetros, metros. Como que eu vou saber qual área esse treco tinha? Ora, a área do círculo eu calculo com π vezes o raio quadrado. No meu caso aqui seria π vezes 3 elevados ao quadrado. De boa? Lembrando que o valor desse π, 3,14, né, é o que a gente vai usar. Beleza. A área do retângulo base vezes altura, a área do círculo πr ao quadrado são as mais utilizadas quando eu falo de dilatação superficial. Beleza? Tranquilo. Beleza, entendi. Outro detalhe importante, tanto na dilatação superficial, quanto na linear, quanto na volumétrica. Professor, preciso passar todas as unidades de medida para o sistema internacional? Não precisa. Você precisa ter uma coerência. Que coerência? Por exemplo, o alfa, normalmente, ele vai ser dado assim, ó. 18 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ora, se o alfa for dado em graus Celsius, sua variação de temperatura tem que estar em graus Celsius, porque senão sua fórmula não fica coerente. Beleza? Agora, e quanto à dimensão lá, ó, tem que estar em metros, professor? Tem que estar em metros quadrados aqui? Você só precisa ter uma coerência. Então, se aqui estiver em centímetros, sua resposta lá, o ΔL, ou sei lá, aqui tem que estar também em centímetros. Se aqui, por exemplo, em área inicial, ele der a área inicial em centímetros quadrados, sua resposta lá, o ΔA, ou se ele fornecer o ΔA, será também em centímetros quadrados. Professor, se um tiver diferente do outro, tá errado? Tá errado, tá? Mas se um tiver em centímetros e o outro tiver em centímetros, tá errado? Não, aí tá tudo certo. Tranquilo? Só precisa ter coerência matemática. Vamos para a dilatação volumétrica, então? É a mesma lógica. Uma dimensão, dilatação linear. 2 dimensões, dilatação superficial. 3 dimensões, dilatação volumétrica. O que é um objeto em 3 dimensões? Ah, sei lá, imagina um cubinho metálico. Aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Meu desenho aqui. Pensando que sou treinado. Ó. Meu desenho aqui em 3D é um cubinho que tem 3 dimensões. O comprimento, largura e a profundidade. Beleza? Se eu aquecer isso, ele vai dilatar. E se eu esfriar? Vai contrair. Beleza? O contrário do fenômeno da dilatação térmica, de maneira análoga, também é da contração térmica. Se eu diminuir a temperatura do corpo, ele contrai. Beleza, galera? Ele tem 3 dimensões agora. Não mais uma, não mais 2. Ele vai dilatar em 3 dimensões. Então, eu não posso mais fazer a dilatação superficial nem a linear. Entra a volumétrica. De maneira parecida, dilatação volumétrica
será igual ao volume inicial, olha lá, ó, que era comprimento inicial, área inicial, volume inicial. É tudo muito parecido, né? Vezes essa letrinha aqui, ó, a letrinha gama, mais uma letrinha grega, gama. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Para você gravar, gama igual a 3 vezes o alfa. De boa? Então, coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, e coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza? No exercício de dilatação volumétrica, falei o coeficiente de dilatação linear. Tem como fazer? Tem, só multiplicar por 3. Aqui nos exercícios da volumétrica, normalmente ele não te fala o volume inicial. Pode até falar, não sei. Mas se ele não disser, ele tem que falar as dimensões do cubo. Por exemplo, ele fala que o cubo é um cubo de aresta 3 centímetros. Então esse volume inicial seria o volume do cubo, que é a aresta elevada ao cubo. Certo? Esse volume inicial, nesse caso aqui, ó, seria 3 elevado a 3, 27 centímetros cúbicos. Pode ser centímetros? Beleza. Então, se caiu um exercício de dilatação volumétrica, que ele não fala o volume inicial, fala assim as dimensões do cubinho, tem como fazer? Tem como fazer também. Beleza? Existem outros casos também de outros volumes, né? Lembre-se, nessa primeira parte eu estava falando da dilatação dos sólidos. Agora a gente vai estudar a dilatação dos líquidos. O que você acha? Se eu botar um líquido para esquentar, ele vai dilatar também, sim ou não? Ora, vai dilatar também, mas aí existe uma diferença. Que diferença? Pensa comigo a seguinte situação. Aqui eu tenho um recipiente de preto cheio, lotado até no talo de um líquido. Esse de azulzinho, certinho? Está lá até no topo. Esse recipiente lotado de líquido, eu vou fazer o que com ele aqui, ó? Vou esquentar. No que eu esquentar, o que você acha que vai acontecer com o líquido? Presta atenção, o líquido está no talo. Se ele dilatar um pouquinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai transbordar. Beleza. Olha lá, ó. Meu volumezinho de líquido aqui, ó. Olha lá, ó. Lembrando que esse desenho meu está em 2 dimensões, mas ele está representando um recipiente em 3 dimensões. Por exemplo, um copo. Beleza. Caiu um pouquinho de água do recipiente depois que eu aqueci ele. Eu posso dizer que esse tantinho que caiu foi o tanto que dilatou de líquido? Sim ou não? Sim ou não? Posso sim ou não dizer que esse tantinho que caiu é o tantinho que dilatou? Sim ou não? Parece que sim. É aparente que sim, mas não, porque você esqueceu um detalhe. Eu vou te lembrar agora. Que detalhe? Esse líquido, para eu analisar ele tem que estar dentro de um recipiente. E aí o que acontece? Quando eu esquentar esse recipiente que está o líquido, o recipiente também vai dilatar. Ah, então peraí. O que está acontecendo, professor? No momento que eu esquentei, o recipiente também aumentou de tamanho também, só para pegar a ideia. Na hora que esse recipiente também aumenta de tamanho, ele também aumenta a sua capacidade de conter o líquido. Então, galera, na verdade, o tanto que transbordou de líquido aqui para fora, ó, esse tantinho de líquido que transbordou, não foi, na verdade, o quanto o líquido dilatou. Esse tantinho que transbordou é o tanto que parece que dilatou. Vamos chamar de variação volumétrica aparente. Por quê? Parece que foi isso que dilatou, mas não foi. Por quê? Quando eu aqueci, o recipiente cresceu e aí comportou mais líquido. Isso significa que a dilatação real, olha para essa formulazinha na caixinha preta, a dilatação volumétrica, ou seja, o quanto de volume de líquido cresceu realmente, foi a dilatação aparente, que é a quantidade de líquido que caiu, que transbordou, mais a variação de volume, a dilatação do recipiente.
Por quê? O quanto o recipiente dilatou é o quanto de volume que ele vai comportar mais. E esse volume que ele vai comportar mais também vai representar o quanto de volume, um pouquinho de volume que o líquido aumentou também a mais, certinho? Porque ele estava no talo, continua no talo, transbordou um pouquinho. Quando eu aqueci, tanto o recipiente quanto o líquido expandiram. De tal forma que se eu quero saber a dilatação volumétrica do líquido, eu tenho que levar em consideração que o recipiente também dilatou. Beleza? Tranquilo. E para calcular a dilatação volumétrica desse recipiente, professor, como que eu vou fazer? Do mesmo jeitinho da dilatação volumétrica dos sólidos. Olha lá a fórmula. ΔV do recipiente, V0 do recipiente, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT. Certinho? Sei o quanto transbordou, calculei a dilatação do volume do recipiente, eu sei a dilatação do líquido total. Forte abraço, até as próximas.